O Instituto Biota de Conservação divulgou o lançamento do relatório sobre os rios da Mata Atlântica, que foi realizado em parceria com o projeto Observando os Rios SOS Mata Atlântica, que é o maior projeto voluntário pela água no Brasil. E através da análise, foi possível identificar que a situação dos rios que são monitorados aqui em Alagoas, ela está regular. No entanto, eles fazem um alerta para a nossa carência de saneamento básico. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, ao vivo, com a Maria Maciel, porque o que a gente tem mostrado diariamente é que realmente esse problema existe e muito aqui em nossa cidade e no estado de uma forma geral. Né, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Isso mesmo, né? Esse relatório, ele traz a situação de dois rios que foram analisados na capital, que é o rio Riacho Doce e o rio Pratagi. Aqui do meu lado está a Anise Marques, ela que é coordenadora, né, de análises do Biota, para falar um pouquinho, né, primeiro sobre essa análise, né, desses rios que mostram como é que está a situação, então, desses rios que são localizados aqui no litoral norte. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Então, essa análise ela é feita mensalmente, então uma vez por mês, né, o Instituto vai lá nesses rios e faz essas análises. Normalmente é na primeira maré, né, maré baixa, e aí depois todas essas... As análises que são feitas são só qualitativas, tá? Não é quantitativa, então a gente tem um parâmetro, né, um retrato de como esse rio se encontra. E aqui na nossa capital, os dois rios estão com a água regular, ela não está boa. Então isso significa que tem que ter mais um cuidado com essa água, né? Então, qual a prioridade? Né? Saneamento básico. O saneamento básico é o que dá todo o retrato do que está acontecendo nos nossos rios. Porque tudo vai parar nos rios, né? A gente vê muitas ligações clandestinas, esgoto a céu aberto e tudo isso tem um impacto. Exato. Né? A principal, digamos assim, contaminação dos rios são os esgotos mesmo, que vão diretamente para eles sem um tratamento adequado. Hoje a gente sabe que esse ainda é o principal problema, né, da capital, que é a falta de saneamento básico, né? Inclusive uma pesquisa anterior mostrou que Maceió está aí entre os 8 municípios, as 8 capitais que têm o pior saneamento, né? Nem todo mundo tem esse saneamento em casa. É que em Alagoas, mais de 80% da população não tem saneamento básico. Então isso reflete como se encontra, né, o nosso estado nessa situação. E você acredita que esse é o nosso maior desafio hoje, né? A gente está falando do Dia Mundial da Água, né? Um bem tão importante que precisa ser preservado. Isso eu acredito, né? Porque a ODS 6, ela preconiza, né, a água e saneamento básico até 2030, né? E universalizar até 2033. Então, assim, é trabalhando hoje que a gente vai tentar ver se consegue alcançar esse parâmetro que é desejado, digamos assim. Para que tudo funcione de uma forma melhor, né? Quando a gente fala em saneamento, a gente fala também em saúde, né? Isso. Então, assim, a gente vê que 80% das doenças que tem registro no SUS, internamento do SUS, são de veiculação hídrica. Então, a gente percebe que isso é um percentual muito alto. Então, a gente vai sempre vendo que, como tudo está ligado, né, a base mesmo da água, né, é que tem que ser, que é o nosso bem primordial, que tem que estar com todo um olhar bem voltado para eles mesmos. Para essa preservação e cuidando desses nossos rios. Exato. Né? A gente sempre fala assim, que o rio ele é um retrato do que está acontecendo no ambiente. Então, a gente percebe que saneamento básico, né? Uma restauração das nossas matas, né? E uma inclusão, né, social, passiva, né, dos nossos governantes, fará toda a diferença nesse processo. Quer dizer, depende de todos, né? Com certeza, né? Depende de todos. Obrigada, então, pelas informações. Esse é um dia para a gente viu na matéria do Bruno, né, falando das formas de economizar. Agora, a gente falando dessa questão dos rios, é toda uma cadeia. Então, depende de todos nós, né? Depende de nós que somos consumidores, depende das empresas, né, os órgãos responsáveis, né, pelo tratamento, pela distribuição, pelo cuidado com essa água e também do poder público, né, dos governantes. Então, é só assim que a gente vai conseguir ações mais efetivas. E esse é o grande desafio, né? Fazer com que essa população, principalmente as mais carentes, tenham acesso à água potável e também a saneamento básico. É com você, Wilson.
Perfeito, Maria, exatamente. Sua explanação foi correta, perfeita também, como a nossa entrevistada que falou. É uma responsabilidade de todos, tá? Todos, cada um de nós, também com o poder público, que tem um poder maior de poder talvez fazer fiscalização e conseguir trazer o saneamento básico, que nós temos uma quantidade ainda muito inferior ao que deveria, não é? Além também do respeito com a água. Porque é bom a gente lembrar, Maria, porque muita gente pensa que a água é para sempre, né? Que ela cai do planeta toda hora. Não, a água que nós temos no planeta é única. Água doce que a gente utiliza para sobreviver. E essa água doce que vem dos rios e etc., dos mananciais, né, dos aquíferos e outras coisas mais, enfim, tudo isso é um ciclo. Se você estraga essa água, vai chegar uma hora que não tem para onde onde é que você vai buscar mais. É bom que as pessoas entendam que a gente vive num planeta e é único, né? Não tem um cano vindo de Plutão trazendo água para cá, não. A água é nossa e nós precisamos preservar, porque ela é essencial para que nós continuemos vivendo aqui. Senão, não conseguiremos. Obrigado, Maria. Muito obrigado pela sua participação. Você volta daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?